Festa da Transfiguração do Senhor. Quando o livro de Daniel foi escrito, século II a.C., a situação do povo de Deus era muito difícil, quer na Palestina, quer fora dela. Era um tempo de grande instabilidade social e religiosa. Os 4 animais que saem do mar são símbolos de 4 impérios que se sucederam: os assírios, os babilônios, os persas e os gregos. Neste cenário, o autor do livro de Daniel lembra ao povo de Deus que a história não é apenas o palco das ações humanas, mas que Deus não está ausente dela. Ele, representado como um ancião de muitos dias, símbolo da sua existência e sabedoria e poder eternos, toma seu soberano lugar e concede ao Filho do Homem, que dele se aproxima, a soberania sobre todos os povos e instaura um reino durável que não se pode destruir. Notamos as características do ancião de muitos dias, versículos 9 a 10, e do que foi dado ao Filho do Homem. Recebeu um poder eterno e um reino coeso. Diante desse quadro, podemos passar para o Evangelho da Transfiguração segundo Mateus e perceber a proximidade que existe com a primeira leitura. No lugar de Daniel e da visão noturna estão Pedro, Tiago e João, que testemunham a transfiguração de Jesus, que concretiza, por sua vez, a visão de Daniel. Notamos ainda que as características atribuídas ao ancião de muitos dias foram dadas a Jesus, pois é nele que a existência, a soberania e a sabedoria de Deus se manifestam em plenitude. É a glória de Jesus, que é o Filho amado de Deus. Tudo o que até aquele momento se sabia de Deus estava representado na lei, Moisés, e nas profecias, Elias, os grandes homens de Deus do Antigo Testamento. É neste cenário que Pedro, Tiago e João vão fazer a inédita experiência da divindade de Jesus. Dele não falam apenas as Escrituras, representadas por Moisés e Elias, mas principalmente o Pai, que diz: "Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o." Assim como Moisés e Elias viram a glória de Deus no Monte Horebe, Pedro, Tiago e João são as testemunhas da glória de Deus 6 dias depois do anúncio da paixão revelado em Jesus Cristo. Se por um lado a fala de Pedro parece demonstrar pouco entendimento sobre o que está acontecendo diante dos olhos dos 3 discípulos, por outro lado, ao dizer Senhor, revela-se a totalidade da glória de Jesus ressuscitado. O termo Senhor é uma antecipação da sua vitória sobre a morte. Gostaria de enfatizar a última ordem de Deus: escutai-o. Moisés e Elias foram servos obedientes a Deus. Esta obediência da fé foi a grande característica deles. Agora, diante de Jesus glorificado, os discípulos são interpelados por Deus Pai, que revela a identidade de Jesus, Filho amado. Mas o que lhe é singular, no qual eu pus todo o meu agrado, que equivale a dizer, em Jesus, palavra feita carne, a obediência à sua vontade é o elemento distintivo de Jesus em relação ao Pai. Venho para fazer a tua vontade. Por isso, Deus interpela os discípulos com a ordem: escutai-o. Assim como Jesus é o servo obediente ao Pai, os discípulos, que representam toda a igreja, devem aprender a ser totalmente obedientes a Jesus e à sua voz. Diante da manifestação de Deus, revela-se o temor dos discípulos, que, como Moisés e Elias, quando encontraram Deus, caíram com o rosto por terra. A diferença, porém, de Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João experimentam o que significa ter Jesus por perto. Versículo 7. A primeira obediência exigida aos 3 está no versículo 9, com a ordem recebida de Jesus. Esta experiência da transfiguração está relembrada na segunda leitura, que traz o testemunho inesquecível de Pedro, que não apenas reproduziu a experiência, mas explicou o que ela significou para eles e que também significa para nós.
Se para eles foi a confirmação das Escrituras a respeito das promessas de Deus sobre o Messias, para nós é o anúncio de que a nossa fé não está baseada em fábulas ou visões de gente insensata, mas na experiência dos apóstolos, que se tornou palavra de Deus a ser seguida e obedecida. Portanto, se a história é o palco da revelação de Deus que nos instrui, a lei de Moisés nos ensina a vontade de Deus, a profecia representada em Elias anuncia essa vontade como correção dos nossos erros e como conduta que persuade a seguir Jesus Cristo incondicionalmente, como Pedro, Tiago e João aprenderam a fazer. Nisso está a proclamação da justiça de Deus que reina, como diz o Salmo 96, sobre toda a criação, e em nós exerce o seu reinado como poder que liberta do erro, do pecado e da morte. Bom domingo da Transfiguração do Senhor. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.